Fala rapaziada, ligado aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda e hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho de Santos Futebol Clube, que ontem fez uma partida aí, né, com várias controvérsias, mas enfim. A gente vai comentar um pouquinho dessa partida, fazer uma análise, né, Santos 1, Fortaleza também 1. Então antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, né, e também de me seguir nas redes sociais, @canal do PH.oficial, lá eu posto alguns conteúdos mais rápidos, informação para vocês. Enfim, vamos embora pro vídeo. Bom, rapaziada, a situação do Santos não é fácil, cara. Não é fácil, tá bem complicada. E ontem não conseguiu 3 pontos no jogo em que o torcedor santista estava precisando desses 3 pontos, né? Destacar um pouco da atuação do Fortaleza. O Fortaleza, que não tem nada a ver com a situação do Santos, foi lá e fez um bom jogo. O Fortaleza poderia ter saído com a vitória, principalmente no primeiro tempo, né? Teve um gol ali anulado, né, por impedimento no início da jogada, mas o Fortaleza tinha futebol, né, no jogo de ontem para sair com a vitória. Não saiu, mas é coisa do futebol. E vamos falar agora do Santos, né? O Santos, cara, a situação do Santos é complicada e isso não é de hoje, cara. A gente já vem falando sobre o quanto o Santos tem problemas estruturais, financeiros, de elenco, enfim, jurídicos aí, não, nem se fala, mas enfim. Na partida de ontem ficou evidente quantas lacunas esse elenco do Santos tem. O que foi a dupla de zaga de jogo de ontem? Luan Pérez e Adonis, cara, tenebroso, assustador a partida da dupla de zaga do Santos ontem. O Luan Pérez pulava, parecia que ele não saía do chão. Parecia que ele parecia até aquele boneco, né, o João Bobo, né, que ficava assim, aí mexia assim. Cara, inacreditável a parte do Luan Pérez ontem, né? Tomou o terceiro amarelo, tá suspenso, não vai jogar contra o Palmeiras. Talvez seja um reforço aí pro time, mas enfim. Adonis nem se fala, ele faz a jogada do gol, né, do Santos, mas muito limitado, cara, muito limitado, zagueiro, né? Enfim. E aí a gente pode falar de mais peças do elenco. Você quer que eu fale mais peças do elenco? Tá bom. Cara, o que foi a partida do Roleiser, cara? Roleiser, isso completamente inexistente na partida de ontem. A bola chegava nele, a jogada morria. A bola chegava nele, a jogada acabava. É assim, assustador a partida do Roleiser, cara. Bizarro, né? Ele começou muito bem, as pessoas achavam que poderia dar bom, que era só entrosar, e do nada ele não é de hoje que ele vem fazendo partidas ruins, cara. E ontem talvez tenha sido o pior do jogo, disparado, o Roleiser. Ele sai no segundo tempo, né? E cara, eu queria muito entender os motivos, cara. Eu não vi ainda nenhum repórter, nenhum jornalista perguntar isso numa coletiva de imprensa pro Vojvoda. Mas cara, eu queria muito fazer essa pergunta. Por quais motivos o Vojvoda, escala o Roleiser, Guilherme, o Barreal, antes de escalar, por exemplo, o Robinho Júnior? Qual o motivo, cara? Você vai falar, porque ele é muito jovem. Tá bom, cara, mas ele, com a idade que ele tem mais maturidade no futebol do que todos esses caras ali. Todos. Ele não tem pressão da torcida, que a torcida gosta dele. Ele tem futebol muito maduro para a idade dele. Ele tem potencial absurdo. E, cara, qual o motivo de não escalar ele? Qual o motivo? E aí eu vou encaixar outros jogadores também nessa equação. Por exemplo, qual o motivo do Bom Tempo não entrar nesse time? Será que ele é tão limitado quanto alguns jogadores desse meio campo do Santos? O meio campo que o Santos tem muita fragilidade, que o único que dá algum tipo de consistência para esse meio campo é o Zé Rafael. Aliás, fez uma boa partida no jogo de ontem. O Zé Rafael é o único que tem o mínimo de consistência nesse time do Santos, né? E aí, vamos falar de Neymar. Neymar ontem nem era para ter jogado. Saiu a notícia aí de que ele quis jogar, né? De que ele pediu para ser relacionado, pediu para jogar, e ele jogou até mais do que deveria, né? O departamento médico disse que ele não estava liberado para jogar, disse que ele precisava de mais uma semana, e ele foi lá e bancou. Não, eu vou jogar. E o Santos deixou. Qual o risco que isso poderia ocorrer?
Perder o Neymar por mais tempo ainda? Não podia esperar uma semana, cara. Tudo bem, o Neymar ajudou muito a partida de ontem. Talvez, se não fosse ele, o Santos teria perdido. Mas, cara, qual o risco que o Santos correu? O Santos poderia ficar sem o Neymar por muito tempo. E ficar sem o Neymar é muito difícil para esse Santos. A gente já viu várias vezes que o Santos é um com o Neymar e um sem o Neymar. Então é um risco absurdo que o time do Santos correu. Mas enfim, que bom que não aconteceu nada. Mas voltando, como o Neymar faz diferença, cara. Como o Neymar, nesse time do Santos, faz uma diferença absurda. Ele é diferente, ele tem criação de jogo, ele tem uma visão de jogo absurda. Sem contar aquela falta, assim, que é só craque faz, cara. Só craque pensaria numa coisa daquela, aquela paradinha na falta, né, que poderia ter, quem sabe, ter sido o herói do jogo, né, e virar no último minuto. Mas, como os deuses do futebol não permitiram, o Santos acaba empatando essa partida com o Fortaleza ontem. O Santos hoje tem 33 pontos na tabela do Brasileirão. 2 pontos a menos, dois pontos a mais, desculpa, do que o Vitória, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Se você analisar os últimos anos, né, a gente tem aquela conta de que para não ser rebaixado, você precisa de 45 pontos. E você vai pegar os próximos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, e eu faço o seguinte questionamento. Será mesmo que o Santos vai conseguir fazer 45 pontos? O Santos tem 12 pontos para fazer, né? Ou seja, precisa de vencer 4 jogos ou enfim, outras combinações para chegar nesses 45 pontos. O Santos tem 33 pontos hoje. Será que o Santos vai conseguir vencer 4 jogos? Eu tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. O Santos aí tem ainda 7 jogos, né, pela frente. Desses 7, não, desculpa, 8, né, que tem um jogo atrasado. Desses 8 jogos, 2 são com o Palmeiras, que é líder do campeonato. Tudo bem que vai jogar ainda hoje contra o Juventude, o Flamengo é o líder, né? Se o Palmeiras ganhar, assume a liderança novamente, né? Mas enfim, que tá brigando pelo título. Vai pegar o Flamengo, não, vai pegar o Palmeiras 2 vezes, né? O jogo atrasado e um jogo da rodada, né? Vai pegar o Flamengo, vai pegar o Mirassol e vai pegar o Cruzeiro. Dos 8 jogos que o Santos tem para a reta final, 5 são contra times do G4. Do G4. Qual é a chance do Santos fazer, nesses 5 jogos, 1 ponto com o futebol que apresentou ontem? Qual é a chance do Santos fazer 1 ponto no jogo de ontem? No jogo nesses próximos, nesses 5 jogos? De verdade, eu tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Vai pegar o Mirassol dentro de casa, que é o time que está jogando muita bola. Tudo bem que ontem fez uma partida tenebrosa, mas é um time que tem muita consistência, que tem muita organização, diferente desse time do Santos. Vou te falar, o Santos vai ter que batalhar muito se não quiser ser rebaixado. Vai ter que contar muito com o apoio da sua torcida e também com o senso, mínimo de senso do Vojvoda, cara. Você não pode manter um cara como o Roleza no time titular, que vem fazendo essas partidas tenebrosas. Você não pode ter um técnico como o Vojvoda, que tem calibre, que é bom. O técnico já demonstrou isso no time do Fortaleza. Cara, como é que ele mantém a substituição sempre? Todo jogo ele faz a mesma substituição. Ele tira o Lautaro e coloca o Tiquinho Soares. Qual mudança que isso faz no time? Porque na minha visão isso piora e muito o time do Santos. O Lautaro ele tem muita limitação, ele é um jogador fraco tecnicamente, mas é esforçado, pelo menos. O Tiquinho nem isso, cara. O Tiquinho ele tinha ali uma ascensão ali quando ele começa no Botafogo, né, em 2023. Depois é só ladeira abaixo. Na segunda metade de 2023 até hoje, o Tiquinho não demonstrou futebol para estar na Série A do Brasileirão. E o Santos paga ele quase na casa de R$1 milhão por mês. Qual o motivo de você escalar um jogador desse? Todos os jogos, né? Ele escalado não, desculpa, ele entra no intervalo. Que nem isso era para fazer, nem isso era para entrar.
Cara, se você pegar um jogador da base do Santos, a gente sabe como a base do Santos é boa. Você pega ali um jogador, um centroavante da base do Santos, eu tenho certeza absoluta que ele vai entrar com mais vontade do que o Tiquinho Soares. Ele vai entrar com muita mais vontade do que o Tiquinho Soares. Sabe por quê? Porque ele tem uma coisa chamada ambição. E o Tiquinho Soares não mostra isso. Não mostra isso. O Tiquinho Soares, ele entra no jogo, a sensação que dá é que é um idoso no meio de tanta gente. A única coisa que ele tem ali de positiva é aquela dominada, né? Segurar a bola, fazer o pivô bem. Tirando isso, o Tiquinho Soares é nulo nas partidas do Santos. Nulo. Eu não vejo motivo, por exemplo, para tirar o Lautaro da partida. Que também é muito limitado. Porém, ele é esforçado. Uma coisa que o Tiquinho não é. O Tiquinho não demonstra nenhum tipo de esforço nesse time do Santos. E outra coisa a se destacar também é a presença do Escobar na partida de ontem. Tudo bem que o Souza, né, que jogou contra o Botafogo, ele está suspenso, né, não jogou a partida de hoje. Mas se você pegar num geral, o Vojvoda, ele tem preferido jogar com o Escobar do que o Souza. Mais um questionamento. Por qual motivo? Porque você vê as partidas do Souza e você vê as partidas do Escobar, é assim, talvez seja um amasso, cara. Se você botar na balança, o Souza espanca o Escobar. Em todos os aspectos. O Souza é muito melhor do que o Escobar. Muito. E o Vojvoda, no geral, prefere o Escobar do que o Souza. Por qual motivo? Aí você pode falar, por exemplo, que eu falei do Bom Tempo, o Ilharão joga no meio do campo do Santos, ele começa muito bem. As pessoas até dão uma empolgada, né, a torcida do Santos. Depois, também nada. Nulo nas partidas. Qual o motivo de não escalar o Bom Tempo? Qual o motivo de não escalar o Robinho Júnior? Qual o motivo de não escalar o Souza? Enfim. A gente tem uma percepção de que o Santos tem jogadores bons e tem qualidade para vencer os jogos. Mas na minha visão, a qualidade vem de quem está no banco, de quem não entra nas partidas, na maioria das vezes. Eu tenho certeza absoluta de que se o Robinho Júnior começar as partidas, se o Souza começar as partidas e se o Gabriel Bom Tempo começar as partidas, o Santos vai melhorar muito. Melhorar muito. Porque os jogadores que estão em campo hoje no Santos, os jogadores que entraram ontem como titulares, eles não merecem estar como titulares. Eles não demonstraram nada para ser titulares desse time do Santos. Então é realmente preocupante para mim. É muito preocupante para o torcedor do Santos como o técnico Vojvoda escolhe os jogadores. Porque, de verdade, eu não sei o que acontece nos treinamentos, eu não sei o que acontece no dia a dia do Santos, mas analisando os jogos, não tem motivos para escalar esses caras. E como eu falei, né, a gente falou de vários setores aí, mas não tem da zaga. Cara, é um problema muito grande. O Adonis Frias, eu falei do Luan Pérez, mas o Adonis Frias também, meu Deus do céu, muito, muito, muito limitado, muito fraco, muito. Não tem mostrado futebol nenhum desde que chegou no time do Santos. Mas tá lá, jogando titular. Luan Pérez também. Vai ter a temporada inteira do Luan Pérez tenebrosa. Mas ele continua como titular, continua jogando todas as partidas do Santos. Enfim. A gente já percebeu que o problema do Santos é muito além de um técnico, de um elenco, né? O problema do Santos é a gestão. O problema do Santos está lá em quem lidera, em quem está na cabeça disso tudo. A gestão do Santos, institucional, é o grande problema. E se continuar com essa gestão, eu sinto me informar a torcida do Santos, mas vai continuar da mesma forma. E vai lutar contra o rebaixamento de novo no ano que vem, se não conseguir, né, se segurar nessa temporada. Que, né, eu analisei aí, né, você vai pegar o Palmeiras agora
no meio de semana, depois pega o Flamengo no final de semana, depois o Palmeiras de novo, e aí você vai pegar Mirassol, e aí você tem uns jogos de alívio, né? Você vai pegar o rebaixado Sport dentro de casa, depois pega o Juventude, se não me engano, fora, que é um jogo, assim, muito difícil pro Santos, muito difícil pro Santos. O jogo em Caxias do Sul. Depois pega o Cruzeiro, enfim, depois pega o Internacional. Cara, desses jogos todos, é muito difícil pro Santos fazer 45 pontos. É muito difícil. Eu prefiro acreditar que os outros times do Campeonato Brasileiro, né, sejam piores do que o Santos, né, e não consigam chegar nessa marca, do que o próprio Santos chegar e conseguir escapar do rebaixamento. Realmente é complicadíssima a situação do Santos. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise aí desse time do Santos, né, da partida de ontem também, um pouquinho. E é isso. Mais tarde tem jogo no Campeonato Brasileiro, tem vários jogos ainda. E a gente vai comentar um pouquinho desses jogos daqui a pouquinho. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.